Olá, um cadastro que pode ser consultado por qualquer pessoa com os nomes de todos os condenados por estupros e crimes sexuais. Esse foi um dos destaques da semana no plenário da Câmara, na primeira semana de votações depois do primeiro turno das eleições municipais. Mas teve também a aprovação de acordo internacional que permite o funcionamento no Brasil da Agência das Nações Unidas responsável pelas leis sobre propriedade intelectual, como patentes, por exemplo. Outra proposta ganhou urgência e pode ser votada a qualquer momento. Ela dá mais segurança para os financiamentos de projetos de inovação e tecnologia. Vamos começar com o combate à violência sexual. O plenário aprovou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, com dados como CPF e o nome completo de pessoas condenadas em primeira instância. De acordo com a proposta, esse cadastro será público, ou seja, poderá ser consultado por qualquer pessoa que precise saber, por exemplo, os antecedentes de alguém que queira contratar. O cadastro terá os dados de pessoas condenadas por crimes como estupro, estupro de vulnerável, corrupção de menores, favorecimento da prostituição, divulgação de cena de estupro e tráfico de pessoas. Além de tornar públicas as informações sobre os condenados, o projeto também obriga que eles usem tornozeleira eletrônica. Para a relatora da proposta, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, o cadastro pode evitar que escolas ou outros estabelecimentos que lidam com crianças contratem pedófilos condenados. Enquanto o processo vai passando por várias instâncias, o que a gente vê é que a vítima está ali desprotegida e uma pessoa que é um pedófilo, ele fica livre e vai lá trabalhar em lugares como escolas, como os hospitais infantis, igrejas, e é necessário que as pessoas, por exemplo, que são proprietárias de escolas, elas possam ter direito a consultar se aquela pessoa que se apresenta como professor, por exemplo, está lá condenado por pedofilia. O texto apresentado pela relatora garante o sigilo das informações relativas às vítimas dos crimes. A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, é fundamental permitir a identificação de quem comete esse tipo de crime. É um projeto muito importante, né? Porque o que a gente precisa fazer é colocar pessoas pedófilas nos seus devidos lugares, punir com veemência e que ele seja identificado, porque não tem nada pior do que violência contra crianças, contra menores. Isso realmente é um crime. Me parece que muitas vezes isso é banalizado. Como já tinha sido aprovado pelo Senado e foi alterado pela Câmara, o projeto voltou para análise dos senadores. Também foi enviado ao Senado outro projeto aprovado, o que renova acordo que permite o funcionamento de um escritório da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMP, no Brasil. A OMP é o braço das Nações Unidas responsável por garantir regras jurídicas uniformes sobre direito de propriedade intelectual, como marcas e patentes, entre seus mais de 190 países membros. A sede brasileira é uma das 7 que existem no mundo e já funciona no Rio de Janeiro desde 2009, quando o acordo original foi assinado. O acordo, porém, só valia até esse ano, o que fez com que fosse necessária a renovação, como explicou o relator da proposta, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. O escritório da OMP no Rio já se encontra pronto para funcionamento há cerca de um ano, seus funcionários já disponibilizados e aguardando apenas a autorização da formalização por esse Congresso Nacional. O acordo estende ao escritório da OMP e aos seus funcionários privilégios e imunidades iguais às de outros organismos internacionais. Deputados e deputadas aprovaram o acordo por unanimidade, com a justificativa de que isso é importante para as empresas e a economia, como disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. A questão da propriedade intelectual é absolutamente fundamental. Nesse tempo em que parece que o avanço tecnológico, inclusive da internet e da rede mundial de computadores, favorece, em alguns aspectos, a fraude, a farsa, o engodo. E isso tem a ver com soberania nacional, tem a ver com interesse público. O plenário também aprovou regime de urgência para projeto que dá mais garantias para financiamentos de programas de inovação tecnológica. Esses financiamentos são concedidos por agentes financeiros, como bancos, com recursos do BNDES. Mas o que acontece, por exemplo, quando essas instituições sofrem falência, liquidação extrajudicial ou intervenção? Esse projeto permite que a FINEP, a financiadora de estudos e projetos, assuma automaticamente esses contratos, impedindo a interrupção dos financiamentos. Com o regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas análises das comissões permanentes da Casa. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a proposta fortalece a FINEP e garante projetos de desenvolvimento tecnológico e científico. Isso significa que os recursos que foram emprestados ao agente financeiro,
e que, se porventura esse agente financeiro ele quebrar, as garantias que foram dadas para o agente financeiro para assegurar o crédito, elas podem estar fortalecendo a FINEP, que é fundamental para o desenvolvimento tecnológico e científico do Brasil. Esses foram os principais destaques da Câmara na primeira semana de votações depois das eleições municipais. Até a próxima!